Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 27 de setembro, terça-feira, dia de São Vicente de Paulo. Para mim, o grande pai da caridade. A caridade foi a grande virtude de São Vicente de Paulo. Sacerdote pároco muito simples, dedicado à evangelização, tornou-se apóstolo da caridade entre os pobres, os humildes e sofredores. Fundou a Congregação dos Padres da Missão, os Lazaristas, e junto com Santa Luísa de Marillac, as Filhas da Caridade. São Vicente de Paulo viveu entre os anos de 1581 e 1660. Lembremos que a Sociedade São Vicente de Paulo é fundada justamente nesse carisma de São Vicente de Paulo e realiza, no Brasil, nós celebramos a presença dele 150 anos, de presença da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil, um trabalho incansável na caridade. Então, por isso que eu digo que São Vicente de Paulo, para mim, é o grande pai da caridade. Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas 9, versículos do 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Partiram para outro povoado. Aqui a questão humana de devolver o mal com o mal. Chama a atenção, primeiro, quem é Tiago e João para invocar fogo do céu? Aqui nós já vemos a arrogância dos dois discípulos. Por mais que eles fossem discípulos de Cristo e amassem Jesus, e ouso dizer que, juntamente com Pedro, esses três eram os discípulos mais íntimos, poderíamos dizer, dos 12, porque em momentos chaves eles estão com Jesus. A transfiguração, a oração do Getsemane. Então, leva-nos a crer que os três eram mais chegados a Jesus. Por mais que eles amassem Jesus, por mais que eles gostassem de Jesus, era inconcebível eles pedirem tal coisa. Jesus foi aquele que, durante toda a sua trajetória neste mundo, ensinou o perdão e o amor. Seria inconcebível ele pedir que viesse fogo do céu para aniquilar os samaritanos. De jeito nenhum. Lembro a vocês que o Evangelho é uma proposta, não é uma imposição. Deus não se impõe a ninguém, Deus propõe. O ser humano é livre para aderir ao projeto de Deus ou não. Nós tivemos a experiência na Idade Média e no Brasil, nos séculos 18 e 19, de uma conversão imposta, principalmente aos nossos irmãos pretos. Eles foram forçados a se converterem ao catolicismo, e tiveram que camuflar a sua religião africana, os seus deuses africanos, nos santos católicos. Isso durante todo o período da escravidão do Brasil. Então, nenhuma conversão pode ser imposta, ela tem que ser proposta. Senão, ela não cria raízes. Então, o projeto de Deus para nós é proposto, é proposta. Se eu vou aderir ou não, é uma escolha minha. Se eu aderir, eu vou fazer aquilo que Deus espera de mim e quer de mim. E por mais que eu enfrente dificuldades e problemas, eu irei ser feliz. Agora, se eu fizer o meu projeto, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E aí, sem dúvida nenhuma, eu irei sofrer. Irei sofrer muito mais do que caminhando com Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso consolo. Diante das experiências negativas que nós enfrentamos, quando nós caminhamos com Deus, temos um quê a mais. A fé é sempre um instrumento que nos fortifica. As pessoas que não têm fé em nada,
elas acabam se sentindo desamparadas neste quesito. Não há algo que crie esperança nelas, né? Não há algo que as motive. E isso muitas vezes pode fazer com que um processo, por exemplo, de uma recuperação de uma doença seja muito mais difícil, né? Ou até mesmo não ocorra. Portanto, a fé, ela é um fator motivador. Ela nos traz esperança, ela nos traz luz, ela nos traz força para enfrentar, sem dúvida nenhuma, com uma outra cara as dificuldades, né? Então, chama a atenção no Evangelho de hoje esse aspecto, né? Devolver o mal com o mal. Na lógica de Jesus, não. Ele devolve o mal com o bem. Os samaritanos perderam uma grande oportunidade a partir do momento em que eles não aceitaram Jesus no meio deles. Eu me lembro, em Serro, quando eu era seminarista, nós fazíamos missões em algumas paróquias da diocese, né? Então nós saíamos batendo de casa em casa, anunciando o Evangelho. E quando nós batíamos numa casa e a pessoa não atendia, nós virávamos, né? Nós andávamos em dupla e virávamos as costas e falávamos, a graça passou. E íamos para outro lugar. Então, os samaritanos poderiam ter tido um momento de graça e não tiveram. Por quê? Porque eles fecharam a porta. Eles não receberam Jesus no meio deles. Agora, isso não seria motivo para Deus os castigar com fogo. Não, simplesmente eles recusaram a salvação no meio deles. E, com certeza, tiveram que arcar com as consequências de sua escolha. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.